Ai, ai, que alívio que eu consegui a vaga remota, viu? Fala pessoal, Techismo aqui. No dia de hoje eu quero falar sobre o remoto, como eu acredito, não só acredito, mas tenho visto que o remoto não acabou, não é o fim do remoto, e o remoto ainda existe e eu acho que pode ainda ficar ainda mais forte. Eu acho que chegou para ficar. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que acreditava muito no remoto, né, quando o remoto estava acontecendo. Minha carreira como dev foi 100% trabalhando remoto. Eu acreditava muito nisso, porém, recentemente, com o recente mercado, eu cheguei a desacreditar da possibilidade de trabalhar remoto. E hoje eu estou de volta acreditando no remoto, então eu queria trocar essa ideia aí, porque eu acho que trabalho remoto impacta pessoas. Tem pessoas aí que nem liga, né? Não se importa, mas eu acho que essa oportunidade de trabalhar remoto impacta pessoas de formas diferentes. Então, eu queria trocar essa ideia aí, beleza? Primeiro, eu acho que tem os tipos de pessoas. Tem pessoa que gosta mesmo de trabalhar presencial. Nada contra, cada um trabalha da forma que preferir, né? Na minha opinião, as empresas deveriam ter um escritório para quem quer trabalhar presencial, vai lá, e remoto para quem quer trabalhar remoto, né? Como opção. Acho que opção é a palavra certa. Sempre é mais legal, né? Quando a gente tem opção na vida, cara, tudo fica melhor. E tem gente que gosta de trabalhar remoto, mas não se importa ir alguns dias para o escritório. Então, esse tipo de pessoa se adapta bem ao trabalho híbrido. Então, esse tipo de pessoa, mano, beleza. Eu gosto de trabalhar em casa às vezes, né? Mais tranquilo, mas eu gosto de ir no escritório trocar ideia com o pessoal. Tudo certo também. Tem o tipo de pessoa que prefere o remoto quase como uma religião, né? A pessoa que remoto e se tiver que ir para o escritório um dia assim é o fim do mundo. E eu não tô exagerando aqui porque eu sou uma dessas pessoas, tá? Tem gente que fala, mas antigamente a gente ia para o escritório, não sei o quê, e agora do nada quer mudar. Não é uma questão assim de do nada querer mudar, cara, é que não tem necessidade. Hoje em dia, principalmente quem trabalha no exterior, é muito comum uma empresa multinacional que tem escritórios em diferentes continentes. Às vezes o cliente está em um país diferente. É muito comum, cara. Você vai estar lá trabalhando, quem vai para o escritório às vezes trabalha e falando remotamente com outra pessoa de outro lugar. É ridículo, assim. Pode ser remoto, dá para ser remoto, né? Principalmente a gente trabalha na área de programação dev, dá para ser remoto. É simplesmente a escolha da empresa. E papinho de que cai produtividade, cara, não tem nada a ver. Quem trabalha bem vai trabalhar bem no escritório e trabalhar bem remoto, né? Pode sim ter uma queda em produtividade com uma pessoa ou outra? Pode. Assim como pode ter uma queda de produtividade com uma pessoa ou outra que vai para o escritório, lá tem muita distração, o pessoal de papinho conversando e distrai aquela pessoa que normalmente se concentra melhor no próprio ambiente de trabalho. Esse seria o meu caso, né? Então, acho que tem essa questão aí do remoto ser muito difícil para quem realmente gosta do remoto. Quem ama o remoto e não trocaria o remoto por nada, são pessoas que eu falo isso porque esse sou eu também. Mas são pessoas assim que quando você conseguiu essa oportunidade de trabalhar remoto, é tipo um sonho que você não achava nem possível. Para mim, isso aqui, trabalhar aqui, ó, de casa, trabalhar em casa no meu conforto, tipo, com a profissão da hora que é desenvolvedor de software, né? Nossa, desenvolvendo engenharia de software, e aí o system design, arquitetura, trocando ideia ali sobre questões técnicas ali e tal, fazendo os códigos, fazer mais performático, tipo, construir um produto. Se eu contasse isso pro Ismael, criança, né, ou adolescente, até adulto, né, um adulto mais novo, não acreditaria, cara. Eu vou falar, não, isso é besteira. O cara em casa, trabalhando com uma parada da hora, assim, construindo coisa, tecnologia, programando, programador, em casa, ganhando bem, mais que a média das outras profissões ainda. Você tá mentindo pra mim. Isso aí é um sonho, cara, é um sonho. E aí esse sonho simplesmente se tornou realidade. Caramba, o quê? Vou trabalhar remoto com um trabalho da hora e tal, tudo isso. E do nada, sem motivo nenhum, eu falo sem motivo nenhum, assim, sem necessidade, as empresas tiram. Qualquer argumento que eu vi até hoje, não vi nenhum argumento real assim. Cai produtividade. Não, isso não é um argumento, porque não é verdade, né? Pode cair um pouco uma pessoa ali, mas cai produtividade trabalhando no escritório também, dependendo da pessoa. Então, é específico de cada pessoa. Então, para mim, todos esses argumentos aí são argumentos fracos, podem ter algum peso em alguma coisa ou outra, mas nada o suficiente para realmente tomar uma decisão como essa de acabar com o remoto, tá? É porque até então você também acaba com os outros benefícios, né? A empresa se beneficiando de muita coisa, precisa de menos espaço no escritório, a empresa pode contratar pessoa, mesmo o remoto, às vezes é remoto,
fechado naquele país, eu entendo por questões fiscais, faz sentido a empresa falar, é remoto nos Estados Unidos, você tem que estar dentro dos Estados Unidos. Faz um pouco sentido por questões fiscais e tal, às vezes remoto dentro do Brasil. Então, eu entendo esse modelo também. É melhor ainda, né? Quando é remoto, pode ser qualquer lugar do mundo, melhor ainda, mas eu acho razoável o remoto que tem que estar no país. Eu acho que está tudo certo. Eu entendo as questões, a empresa tem as questões fiscais que pode complicar. Mas dentro do próprio país, a pessoa pode se mudar para áreas, não precisa todo mundo se intocar ali na capital. Nossa, derrubei meu chá aqui. Aí as pessoas não precisam se tocar todo mundo na capital ali, aí fica todo mundo pagando aluguel caro. Se quiser comprar uma casa é muito caro, custo de vida altíssimo. Em vez disso, o pessoal poderia se espalhar um pouco, morar com mais qualidade, em umas casas maiores, né? Mais para o interior, um lugar mais tranquilo e trabalhando na mesma empresa. Então, as opções aumentam muito. A empresa se beneficia de poder contratar várias pessoas diferentes. Beneficia todo mundo. Acho que essa aí não tem discussão. Acho que é sem motivo assim plausíveis para uma empresa. Eles fazem o que eles quiserem, beleza, eles fazem o que eles querem, mas não tem motivos plausíveis para fazerem isso. Muito chateante, cara. A gente do nada conseguiu esse sonho e aí do nada os caras não, vai pro escritório. Fueda-se, vai todo mundo pro escritório se lascar lá, vai pegar ônibus aí, trem, vai dirigir no trânsito, vai passar raiva. É isso aí, beleza? Vamos tirar aí algumas horas da sua vida a cada dia do trabalho, beleza? Para quem é apaixonado pelo remoto, cara, isso aí foi um baque. É chateante, você conquista aquilo, né? Chega, nossa, agora esse padrão de vida e os caras, pum, tiram de você ali. É chato demais, assim. Eu vejo bastante aí o jovem tranquilão, né? O jovem tranquilão é o herói aí do remoto. Eu admiro ele muito por isso que o cara fala, mano, vai ser remoto eternamente. E é da hora essa convicção que ele tem. Mas eu acreditava muito no remoto e eu cheguei a desacreditar, cara, que era possível trabalhar no remoto, porque depois do layoff, aplicando para vagas, eu comecei tentando aplicar só remoto, não tava dando certo. Tive que começar a aceitar a vaga híbrida. Foi bem difícil para mim, assim, aceitar isso. Pô, é isso aí agora, essa é a nova realidade, né? Vou ter que ir pro escritório. Beleza, tentei aceitar da melhor forma possível, né? Tentei me animar, talvez vai ser legal em uns dias lá, conversar com o pessoal, né? Você tenta, né, se enganar, né? pra não ficar muito triste, né, mano? Então você tenta ali, o que chama de coping mecanismo, você tenta ali, o cérebro tenta ajustar ali as novas situações. Já passei por coisa muito pior na vida, não ia conseguir trabalhar no escritório. Eu trabalhava em barbearia ali, um ambiente muito menos agradável do que um escritório bonitinho da empresa ali e no arrumadinho trabalhar. Então, dá para superar isso também, né? Mas não deixa de ser chateante, né? Você tendo uma redução na sua qualidade de vida ali, na sua qualidade de trabalho. Porém, cara, mesmo meio que desistindo assim, aconteceu que eu consegui minha vaga remoto, cara, com salário legal. Eu até achava assim, para conseguir remoto eu vou ter que aceitar um salário ridículo. Mas acabei pegando remoto ali e com um salário bem maior que eu tinha antes. Então, eu vi que não é muito uma questão de salário, é mais uma questão da empresa mesmo. A empresa querer trabalhar no formato remoto, é só uma decisão da empresa e normalmente eles ainda vão estar oferecendo salários bons porque eles vão estar tentando ter profissionais de qualidade e é difícil o profissional de qualidade quando você tem que tirar esse profissional, muitas vezes já está empregado, né, a maioria das vezes. Agora com os layoffs, né, às vezes a empresa consegue ali não ter que pagar um valor exorbitante para tirar uma pessoa de outra empresa, porque já está disponível no mercado, porém ainda tem outras empresas disputando essa pessoa. Aí no final das contas acaba sendo parecido, a empresa acaba ainda tendo que pagar um salário muito bom. Então eu voltei a acreditar no remoto porque eu consegui, cara. Então foi uma questão de, se não fosse assim, eu ia estar desacreditado, mas aconteceu e foi muito bom. Consegui a vaga remoto. E aí eu também percebi que outras pessoas também conseguiram, tem colegas meus também conseguindo remoto. Então eu comecei a ver que, cara, quase que eu aceito uma vaga que não era remoto. Eu poderia estar trabalhando em uma vaga que não era remoto. Se eu tivesse recebido uma oferta, uma proposta de trabalho antes dessa vaga que me ofereceu remoto, talvez eu teria aceitado e não estaria trabalhando remoto. E simplesmente pelo fato de aceitar não trabalhar remoto, eu poderia não estar trabalhando remoto hoje. Uma coisa meio louca. Então eu vejo assim que essa vez eu aceitei não trabalhar remoto. Eu sucumbi aí à pressão do mercado, o medo de não conseguir o remoto e eu estava aceitando outras vagas não remoto. Mas agora que eu consegui remoto, cara, para minha próxima vaga, não sei se acontecer outro layoff ou se eu ficar de saco cheio da empresa daqui a uns anos, querer sair, ou simplesmente eu querer trocar e ir para outra empresa
às vezes você quer uns desafios novos, né, depois de alguns anos aí, ou simplesmente tentar pegar um salário melhor ou algo diferente, não sei. Mas independente da situação, na minha próxima vaga, eu vou procurar remoto. E eu vou ser insistente. Eu não vou aceitar, eu vou mandar do jovem tranquilão e não aceitar uma vaga que não seja remota. E claro que para fazer isso também, você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado aí. Então, se você quer fazer algo parecido, cara, você tem que cuidar da sua saúde financeira. Eu vim cuidando da minha saúde financeira, por isso que eu comecei, depois do layoff, procurando só remoto. Então, eu tinha uma gordurinha ali para queimar, digamos assim. E eu vou trabalhar mais ainda nisso, cara. Pra próxima vez que empresa der layoff, alguma coisa, eu falar, mano, tô nem aí. Então, eu vou ficar aqui de boa procurando meu próximo remotão e tamo de boa. É isso que eu vou me preparar, cara. Agora eu acredito mais ainda. Um fiel ali que acreditava muito no trabalho remoto, desacreditei, achei que tinha acabado e agora acredito mais do que nunca, cara. Eu acredito agora que quem puder segurar a onda, quem puder esperar pela vaga, vai conseguir a vaga remoto. Mas ali vai exigir muita paciência, vai ter que ter muito jogo de cintura, porque às vezes vai demorar mais para você conseguir a vaga, mas eu acredito que essa pessoa vai conseguir, seja no exterior ou no Brasil. Eu não posso falar muito no Brasil, né? Como eu moro no exterior, estou mais exposto a esse mercado aqui. Então aqui eu estou bem confiante. Eu consegui remoto, alguns colegas que trabalhavam comigo na outra empresa conseguiram também, até uma boa quantidade deles. Eu senti que a maioria conseguiu híbrido. Essa é a realidade, não estou querendo, não vou mentir para vocês aqui falar que remoto está estourando, mas não morreu, tá existindo. Uma galera conseguiu híbrido, mas uma galera considerável, não foi só um ou dois, não, um número considerável de pessoas também conseguiu remoto. Foi menos que híbrido, mas considerável. E eu fui um deles, fui um desses sortudos aí. Se eu posso dizer isso, né, que foi sorte, mas para mim foi um pouco de sorte sim, porque se eu tivesse recebido uma oferta híbrido antes do remoto, é possível que eu teria aceitado e por causa disso não teria chegado a conseguir pegar a oferta remoto, cara. Então, eu acho que às vezes quem resiste, quem tem essa capacidade de segurar a onda, eu acho que tem mais chances aí também de conseguir o que eles querem, né? Às vezes segurar até pegar realmente o que você quer, mas claro que aí tem a sua situação financeira, né? Se você está em condição de segurar a onda e também o muito psicológico, né? Porque às vezes a gente pode se abalar aí e acabar pegando o que vem pela frente. Como eu não moro no Brasil, né? Eu não posso dizer assim com força, assim, convicção que no Brasil você também consegue. Mas julgando aqui pelo que eu vejo pela internet, o jovem tranquilão, por exemplo, mano, ele não aceita de forma alguma que se não for remoto. E eu vejo toda hora ele tá postando um vídeo, fazendo alguma entrevista e tal, então eu acredito que se o cara for insistente igual ele, assim, claro que ele tem muitos anos de experiência também, tem isso também. Eu acho que a pessoa que tem poucos anos de experiência, eu acho que você deveria dar prioridade para conseguir sua experiência, né? Conseguir uma experiência bacana e aí depois você vai ter aí poder de barganha para escolher melhor, né? Então eu diria que no começo ali foca na experiência, esquece o restante, foca em ter uma experiência boa, que vai ter bastante valor no mercado, e depois você faz suas escolhas aí, e você tem o upper hand, aí você toma as decisões que é melhor para você. Mas no começo vai pela experiência. Mas no caso, o jovem tranquilão, cara, você vê que ele direto postando vídeo aí, fazendo entrevista, tal, em inglês, no Brasil também, em português, e ele só aplica para vaga remoto. E tem remoto, e ele consegue, né? Vira e mexe, ele sai de uma empresa, começa outro projeto, e ele está sempre aí trabalhando com salários que não parecem ser ruim. Para o Brasil, para o salário, né? Para a média do brasileiro, os salários que normalmente eu vejo ele mostrando ali no YouTube são salários altos, né? Então, é bom. Conheço às vezes muito devs que moram no Brasil e ganham menos que umas vagas ali que o jovem tranquilão mostra. Então, ele está ganhando salários bons ali para o Brasil. Eu queria deixar essa conversa aqui sobre o remoto, principalmente porque eu fui a pessoa que acreditava muito, deixei de acreditar, quase sucumbi aí ao mundo não remoto e que alívio que eu consegui a vaga remota, viu? E agora, mais do que nunca, cara, mais do que nunca. Agora eu acredito no remoto mais que qualquer coisa, cara. Saí da empresa agora, tô nem aí, vou ficar aí. Eu vou morar na rua, mas não volto a trabalhar em escritório, mano. Não, exagero, né? Claro, se o cerco aperta, a gente tem que mudar a estratégia, mas sério, sem zoeira, eu tô acreditando fortemente que dá para conseguir remoto mesmo. É uma pessoa que tiver ali preparada para segurar a onda, até conseguir a oportunidade, eu acho que vai ter chance sim, é questão de tempo e a pessoa consegue. Esse é o meu pensamento agora.
para mim o remoto não morreu, o remoto não acabou e não é o fim do remoto, e acredito que só vai ficar mais forte ainda, cara. A gente está no mercado fraco e eu consegui remoto, outras pessoas conseguiram na minha rede de conexão aqui, digamos assim, né? Imagina quando o mercado estiver mais forte, cara. E o mercado vai ficar mais forte, que o mercado vive de ciclos e a gente tá meio em um ciclo de baixa, um monte de layoff ainda acontecendo, layoff em Big Tech, em pleno 2025, Big Tech fazendo layoff. Então as coisas vão melhorar sim e vai ter mais vaga remota no futuro, eu tô confiante nisso aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e fui.